Boa noite. É com muita alegria que aqui nos encontramos mais uma vez. Cumprimentamos a todos com os nossos agradecimentos e queremos emitir já uma vibração de muito carinho, de muita proteção para aqueles que estão em tratamento nesta casa. Para iniciar os nossos estudos de hoje, vamos primeiramente fazermos a nossa prece. Senhor, o Senhor que sempre esteve conosco, permita que nesse momento estejamos com o Senhor pela nossa prece, pelo nosso sentimento. Agradecemos ao Senhor por nos permitir compreensões que a doutrina espírita nos traz para podermos viver este momento um tanto difícil na humanidade. Permita que os estudos, de alguma forma, refrigerem nossas almas para compreendermos os desígnios do Pai e para nos aproximarmos ainda mais, quem sabe, dos vossos ensinamentos. Rogamos abençoar toda a direção da nossa casa, abençoar a todos que estão nos ouvindo neste momento e esperamos, Mestre amado, contar com a vossa proteção para que estejamos inspirados e falar coisas que sejam úteis para o nosso aprendizado. É em vosso nome, portanto, Senhor, que neste momento nós estamos iniciando os estudos desta noite e que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a lei de destruição, as leis, as necessárias e aquelas destruições que são abusivas. Nós vamos encontrar sobre isso nas questões 728 a 765 do Livro dos Espíritos. Numa primeira parte, nós falaremos sobre os flagelos e numa segunda parte sobre as destruições abusivas. Vamos para o nosso entendimento compreender que a lei de destruição é parte da natureza para que haja as transformações necessárias. Interessante, né? Então é algo que, independentemente até da ação do homem, acontece. Isso faz parte da inteligência do Criador, porque tudo nasce do imperfeito para o perfeito, e as próprias imperfeições, como elas são adubo para transformarem-se em bem, as destruições acontecem como algo que chama a atenção, como algo que à primeira vista poderia parecer um desarranjo, mas que nada mais é do que uma ocorrências, né? Fatos que transformam as situações. Mas dado o nosso estágio, acontece ainda numa situação crítica. Por isso que existem as crises, situações críticas que provocam crises. Então é importante lembrar, só para o nosso entendimento, que provavelmente a maior transformação que provocou grandes destruições foi a chamada deriva continental, há 180 milhões de anos, quando os continentes se separaram, ainda no período chamado Jurássico, ou seja, o período dos dinossauros, não é? Os seres vivos, por exemplo, inferiores, se destroem para haver um equilíbrio na produção. Eles se alimentam, às vezes, de outras espécies, né? Mas é importante para a gente entender isso, a nossa tentativa é de fazer entender que isso é importante, mas que fica, em meio a tudo isso, a permanência de um princípio inteligente. O que é que eu estou dizendo? É que apesar dessas transformações que ocorrem ainda pela ação dos seres vivos, essas transformações sempre servem também para a renovação.
Então é por isso que existe essa necessidade para que o princípio inteligente, aí é entendido como cultura, não é? É por isso que os animais, apesar de todas as suas dificuldades, ainda no que diz respeito ao evolucionismo, essas criaturas estão se modificando, porque tudo vai alterando em função da tudo a ação nossa de humanos provoca transformações tão importantes. Um dia nós entenderemos isso melhor. São provocações ou são mudanças tão interessantes que essa mudança ocorre de forma interessante porque nós vamos nos modificando. Já é provado que o meio se modifica em conformidade com a formação do homem, com a transformação dele. É por isso que, comprovadamente, cientificamente comprovado, onde há melhor comportamento, as plantas se desenvolvem melhor. É disso que nós estamos dizendo. Então, os avanços da inteligência animal visíveis hoje, a gente vê isso hoje demais, né? Nas redes sociais, imagens que são apresentadas, aquele instinto já alcançando já uma possibilidade maior de inteligência. Então, os animais se transformam também. E há interessantes posições. Nós veremos um dia em que o animal, não nessa sua evolução, não dependerá mais, assim como o homem, esse animal homem, não dependerá mais tanto, por exemplo, da necessidade da carne, não é? Pela evolução que haverá e pela sua estrutura sendo alterada. Por enquanto ainda há necessidades, mas um dia isso haverá de ser alterado. Então é importante a gente entender isso, que esses flagelos são necessários. Nós temos, por exemplo, já comprovações, independentemente de espiritismo, fatos históricos mostrando, né, os historiadores mostrando, as revoluções extraordinárias havidas depois da guerra. Quer dizer, ali no pós-guerra começa grande desenvolvimento para muitas importantes nações. Mas, em meio a tudo isso, há um instinto de preservação. E ele existe para que a destruição não venha assim de forma antecipada. Então, quer dizer, isso quer dizer que essas destruições, elas acontecem sob a guarda do plano espiritual, porque tudo, nada, não cai uma folha sem que Deus o queira. Então a destruição, ela às vezes existe para o instinto de preservação existe, porque nós podíamos falar, então se há a destruição, por que há o instinto de preservação? É justamente para este balanço. O nosso instinto de preservação é o balanço, o ponto de equilíbrio, né? Para que, se não houvesse essa preservação, a criatura não cumpriria o seu tempo na Terra, por exemplo. Então nós somos realmente obrigados a nos resguardar com esse instinto de preservação. É como se à nossa volta acontecesse situações críticas, mas que nós, preservando-nos, vamos garantir o tempo ideal, o tempo previsto para a nossa presença aqui na Terra. Porque é preciso também observar que toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma falta aos olhos do Criador. Veja bem, então toda destruição, né, que está ultrapassando os limites da necessidade real, não é? Ela é uma falta aos olhos do Criador. Então nós temos que ter um ponto de equilíbrio diante das nossas da preservação das nossas vidas, não é? Então, mas como entender os flagelos destruidores? Esses flagelos que independem da vontade do homem, né? Eles acontecem para a regeneração da humanidade. Sempre foi assim nas mínimas coisas. Às vezes para que haja, por exemplo, isso é parte da inteligência do Criador, é como nós explicamos. É aproveitando o próprio estágio de uma situação
que as coisas, para se transformarem, tem que haver, como é que a gente diria, uma mexida, né? Um avultamento da situação. E muitas vezes, dependendo da ferida, é preciso cavucar mais na ferida para que ela possa cicatrizar-se. E isso em proporções maiores, tudo acontecendo dentro do universo. Os flagelos são consequências dos enganos dos homens. Há aquelas destruições que são naturais, como nós explicamos, da deriva continental, né, que foi dos deslocamentos dos continentes, mas há também os flagelos destruidores mesmo, eles são consequência dos enganos dos homens. A gente analisa isso como nós mesmos analisamos nos dias de hoje. Essa pandemia e situações que acontecem, não é? Às vezes uma inundação aqui, outra ali, um soterramento aqui, outro ali. Situações em que nós mesmos chegamos a dizer, enquanto o homem não aprender, o homem agride a natureza, né? Os desmatamentos, essa coisa toda. Então, isso tudo provoca desarranjos que chega a provocar, então, crises. Então, os flagelos são vistos dessa forma, os flagelos destruidores, não é? E a lição vai nos ensinando que o homem de bem que sucumbe nesses flagelos, ele terá sua recompensa. Se ele é um homem de bem, ele terá sua recompensa. É só a gente entender o seguinte: o corpo atingido não anula os méritos da alma. O mérito está na nossa alma, não está necessariamente no nosso corpo. Então é preciso que a gente compreenda isso para a gente poder, então, fazer as coisas preservando-nos e sabendo que, mesmo estando em meio às crises que nos desgovernam, nós precisamos entender que, se formos pessoas de bem, nós estaremos sendo resguardados de futuro diante das situações que vivem agora. E todos esses flagelos devem ser vistos, então, como transtornos, apenas transtornos, para que depois as coisas voltem de forma natural a um estágio melhor. Então, devem ser vistos como transtornos necessários, transformações necessárias. Mas vamos partir agora para as destruições abusivas. Nós vamos falar sobre, nessa parte agora, sobre as guerras, os homicídios, sobre a crueldade, sobre o duelo e sobre a pena de morte. Então, dentre as abusivas, as que vêm frutos das ações humanas, nós temos as guerras. E olha que coisa interessante, é visto pela espiritualidade, pelos ensinos que eles nos passam, que essas guerras são necessárias. Eu já não disse que a crise ela vai avolumando, as consequências dos erros, por exemplo, vão avolumando de tal ordem que é preciso haver algo que seja educativo, por mais difícil que seja. Então, às vezes, nós nos castigamos, porque não é Deus que nos castiga, nós já sabemos disso. Então, o processo educativo ele é tão interessante na pedagogia universal, dessa pedagogia que vem do Criador, que já está inserido, vamos dizer assim, já está esculpido na nossa própria consciência a necessidade da revisão de pagar por aquilo que nós fazemos errado. Então, as guerras, por exemplo, provocaram grandes desenvolvimentos para o mundo, não é? Mas vamos observar que é necessário que venha um escândalo, ai de quem por quem esse escândalo venha. Mas é necessário ainda, no nosso estágio, é preciso que nós compreendamos esta realidade, não é?
que o escândalo vem, agora aquele que o comete pagará por isso. Quer dizer, é visto de forma tão natural esse processo educativo, que sempre haverá aquele que servirá no cenário da nossa evolução como elemento que, errando, estará dando oportunidade a si mesmo de corrigir-se depois. Então é algo que precisa ser visto desse jeito. É só, diante dessas questões, sempre lembrarmos que nós, no nosso estágio, lidamos com o mal. E o próprio mal é adubo para alcançarmos o bem. Então não tem como, nós não alcançamos a nossa transformação sem que haja aquilo que é tido, sem o adverso, aquilo que é tido ainda imperfeito, aquilo que é mal. Então é importante nós todas as vezes entendermos isso para compreender que o mecanismo sempre será aquele próprio de nós mesmos. Então é necessário que venha o escândalo e haverá sempre um escandaloso, vamos dizer assim, para a gente poder entender melhor, né? Agora, um ensino interessante que nós acabamos aprendendo, não é? Nesses estudos, nessas questões do Livro dos Espíritos, que aquele que, por exemplo, está na guerra, ele mata por simples crueldade, é culpado. Mas já será levado em conta aquele que, na preservação da sua vida ou na defesa da sua pátria, defendendo a sua bandeira, comete um ato em que elimina a vida do próximo. Estando na guerra, infelizmente, as criaturas estão ali e estão fadadas a terem que eliminar o próximo. Mas, se isso for feito por simples crueldade, será visto como uma culpa. Mas se for em defesa de si mesmo, ou pura defesa da pátria, por exemplo, então já não será visto como um ato em que a própria consciência pune a criatura, não é? Mas nós temos também essa questão natural, que é uma questão terrível, não é? Que nós ainda vivemos, infelizmente e intensamente, por infelicidade nossa, que é o homicídio, que é um dos grandes crimes aos olhos de Deus e, naturalmente, aos olhos da consciência, que depois cai na realidade pelos atos praticados. Nós convivemos com isso na sociedade, mas é preciso, então, o que nós temos que fazer? É orar muito com relação a isso, né? Vale a pena nós colocarmos isso. Orarmos muito para que diminuam os crimes na face da terra. A índole da criatura haverá de modificar-se na medida em que o processo regenerativo for sendo imposto, mas apenas para refrigerar um pouco nossa alma. Por incrível que pareça, apesar de tantos crimes, mas os crimes já, a prática do crime, já houve uma evolução em torno disso. Antigamente, vamos dizer assim, era natural, era visto como algo natural, em que a pessoa simplesmente aniquilava o outro e portavam armas de forma muito natural. Então tudo isso vai evoluindo e nós haveremos de alcançar um mundo onde não haja crimes, num mundo de regeneração, por exemplo, né? Agora, se em defesa própria deve-se esforçar a criatura para preservar a vida daquele que o está agredindo, não é? Então, que pode acontecer de a pessoa ter que defender-se ou defender a sua família. Então, né, que ele tenha todo o esforço para preservar a vida do agressor. Então, veja bem essa inteligência que o Espiritismo nos traz, né? Porque, de fato, não é, há uma situação em que
alguém poderia simplesmente defender-se, defender da vida, nesse instinto de preservação que Deus nos deu, é dever nosso defender a nossa vida, né? Defender a vida dos nossos parentes queridos. Então, aí é que eu vejo inteligência, né? Que não deixa passar nada, a inteligência da doutrina espírita, mas dá a resposta. Ou seja, se for em defesa própria, aquele que está se defendendo deve se esforçar para preservar a vida do agressor. Ou seja, é como se houvesse um equilíbrio, apenas defendendo que não haja um ódio avassalador, que haja a alteração natural dos sentidos, um nervosismo, né? Uma certa raiva, mas que não seja o ódio destruidor que destrói o próprio agressor também. Então é muito interessante e essas colocações desse tipo para a gente entender. Mas vamos falar da crueldade. O que seria crueldade, né? É um instinto de destruição, né? de agressão em seu mais alto grau. Porque esse instinto ultrapassa a todas as medidas de equilíbrio. Ele altera e se vale exclusivamente de um estado instintivo no homem. Porque o nosso instinto, ele é natural, já nós nascemos com ele, para desenvolver vários outros instintos. Há um instinto de preservação e outros instintos para nos resguardar, né? Por isso que nós alimentamos, cuidamos do nosso abrigo, enfim, desencadeia alguns princípios instintivos que nos levam a ter pequenas, como é que eu diria, pequenas sutilezas de inteligência, né? Possibilidades de inteligência através desse nosso instinto de preservação. Então, mas a crueldade é própria de uma natureza má, doentia, deve ser visto assim. E as pessoas às vezes entram nesse processo, se tornam sádicas, né? E gostam de ver as pessoas sofrerem e utilizam de crueldade, né? E as pessoas costumam falar que isso é muito comum. As pessoas não, nós sabemos, né, que é muito comum em psicopatas que desenvolvem perdem o sentido do sentimento. Então é importante nós lembrarmos isso para podermos observar, né, se existe alguma crueldade ainda dentro de nós. Em princípio, todos diriam assim, não, eu não sou uma pessoa cruel. Depende. Se a baratinha encheu muito a paciência, na hora que nós pisamos nela, às vezes nós pisamos com mais raiva. Então é importante todos os ensinos virem para nós e nós nos resguardarmos dentro do nosso estágio para observar em que grau existe ainda a imperfeição dentro de nós, não é? Mas todos esses instintos, eles se aprimoram. E um dia, veja só, esse próprio instinto ainda doentio, ainda tão distante do verdadeiro sentimento, um dia se tornará amor. Então é importante observarmos, essa observação ela é muito interessante dentro da natureza, ou seja, tudo progride, tudo deve haver por nossa parte a capacidade de suportamento, porque tudo um dia alcançará o objetivo da transformação. Tudo caminha, porque o mal nada mais é do que o bem em curso. Isso é muito interessante, não é? Então, vale a pena lembrarmos aqui, o que está no capítulo 18 da Gênese, que é sobre os tempos são chegados, né?
E na primeira parte, no subtítulo, vem sobre sinais dos tempos. E depois tem outro subtítulo que é a Era Nova. Então, nessa parte dos sinais do tempo, no item 2, tem uma parte que explica que, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e pelo abrandamento dos costumes. Então, veja bem, a humanidade progride desenvolvendo esses 3 segmentos. E se nós analisarmos a nossa situação de momento, nós observamos que o homem teve sim, está tendo ainda, mas já demonstrou o desenvolvimento de uma grande inteligência. O homem prova que ele é um ser muito inteligente. Então isso já desenvolvido no homem. Aí o senso moral, ele já foi, há um senso que existe, mas não cumprido por grande parte. Ou seja, sabe-se o que é bom, sabe-se o que é mal. Mas a falta de aprimoramento interior leva as criaturas a um egoísmo tão grande que, esquecendo do próximo, cometem os maiores erros. Mas o que eu acho interessante, e nós estamos falando de crueldade, né? É que a última parte, e que eu entendo que é uma parte a ser tratada muito agora pelas dificuldades que nós estamos vivendo, mais levados a nos voltarmos uns para os outros, que é o abrandamento dos costumes. Então, isso está muito em falta para que a humanidade progrida, porque moralmente é assim que progride, segundo está lá na Gênesis. Então, o abrandamento dos costumes, abrandar essa crueldade que ainda existe. Então, nós estamos caminhando para isso e vamos colaborar, porque se nós não temos a oportunidade, nem queremos isso, não vivemos buscando sermos cruéis com os nossos inimigos, sejamos amenos para com os animais, por exemplo. Sejamos amenos no jeito de compreender o outro. Não sejamos cruéis nas nossas interpretações. Tenhamos a felicidade de conjugar a indulgência e a inteligência capazes de nos fazer menos cruéis diante do defeito do outro, não é? O cruel numa civilização avançada é como o grão defeituoso em meio a outros grãos sadios. Essa é uma forma para a gente poder entender, não é? Então, e às vezes um grão malévolo pode prejudicar outros. Às vezes um grão que está defeituoso pode ir apodrecendo o resto. Então, numa civilização avançada, essa criatura é vista desse jeito. Mas desaparecerão da Terra. Isso um dia vai desaparecer da Terra. Agora, através de nossa compreensão, nós estaremos ajudando, nós estaremos facilitando para que as criaturas se modifiquem. A grande forma de fazer isso é pelo exemplo. Olha como Deus é bom. Basta o exemplo. Nós não temos isoladamente no nosso eu, às vezes nós não temos essa capacidade de transformar o mundo, mas nós podemos transformar o nosso meio. E transformando o meio, há uma multiplicidade de transformações. Nós podemos transformar, sim, aos poucos, pelo exemplo, aqueles que estão próximos de nós. Mas vamos falar agora sobre o duelo. Ele não é considerado como legítima defesa, porque muita gente poderia pensar assim: ele é premeditado e é visto como suicídio. Alguém haveria de dizer: não, mas não há muito suicídio ainda. Não, ainda pelas circunstâncias, há esparramado no mundo situações em que são de duelos mesmo configurado no direito que as pessoas têm de eliminar um ou outro porque foi agredido, qualquer coisa assim. Então, infelizmente, não com aquela ênfase que existia antigamente, mas existe hoje, não é?
E é importante nós observarmos quais os níveis de duelo que nós exercitamos nos dias de hoje. Eu costumo lembrar muito da questão das torcidas de futebol. Nem vamos dizer daqueles, não vamos dizer daqueles que realmente se entrechocam em brigas por causa de times de futebol, de clubes de futebol. Mas nas ideologias, na forma como deseja que o outro perca e sente felicidade e alegria de derrotar o próximo. Ainda uma necessidade que está substituindo os duelos antigos. Veja bem como a inteligência do Criador é grande. Às vezes a pessoa tem essa necessidade, mas ela está simplesmente trabalhando para aquilo que um dia foi um duelo na prática, se transforme hoje aos poucos e deixe de ser um duelo para que haja simplesmente fraternidade e amor entre os povos. Mas nós temos ainda sobre a pena de morte. A pena de morte é uma prática infeliz que acontece por desconhecimento da justiça divina. Merece até nossa compreensão, sem aplauso. Há criaturas que ainda defendem a pena de morte. Que pena! Nós poderíamos condená-los se não compreendêssemos o que a doutrina espírita nos ensina. Devemos tê-los no nosso coração, porque ainda não puderam compreender e não receberam as orientações que nós, espíritas, por exemplo, já recebemos para compreender a importância de buscarmos, ao contrário das penas, buscarmos processos educativos. Mas, segundo os próprios espíritos nos falam, ela é prevista para ser eliminada da face da terra e, aos poucos, vem sendo abolida. Muitas nações, aliás, isso era prática comum, pena de morte. Muitas nações já aboliram, graças a Deus, né? Agora, para isso, a sociedade haverá de substituir, né, essas punições por processos educativos e outros procedimentos. Sabemos que os sistemas prisionais ainda, tudo muito difícil, mas também sabemos de programas já, e isso é essa pequena oferta, em princípio pequena, que garante equilíbrios que vão sendo alcançados. Então eu queria até mencionar um fato, não é? Mas acho que o tempo já está um pouco curto para isso, não sei. Mas eu queria mencionar um fato acontecido num presídio aqui em Goiânia. Uma grande trabalhadora desta área, eu posso até mencionar o nome dela, acho que ela não vai importar não, porque eu estou falando de uma coisa sagrada que ela fazia e ainda faz, buscando auxiliar os sistemas prisionais. Ela estava já evangelizando no Sepaigo e sentiu necessidade de aproximar-se mais daqueles detentos. Aí o pessoal falou, você está louca? Você quer aproximar dela? Ela queria entrar na cela para poder evangelizá-los. E havia um homem muito sisudo que, diferentemente dos outros, não se inscrevia para falar ou dizer alguma coisa. Ela se preocupava com ele, naturalmente motivo de suas orações, preocupando com ele. Determinado dia ele levanta o dedo como alguém que se inscreve para falar em uma assembleia. E aí ela pensou, naturalmente pensou, meu Deus, o que será? Fez as suas mentalizações e o homem dentro da grade disse o seguinte, dona, eu agora compreendo, em outras palavras foi isso que ele disse. Eu não as reproduzo agora por não lembrar direitinho do relato. Então ele disse que
tinha razão dele estar ali, que agora ele compreendia com as lições que ele aprendeu do Evangelho e que ele merecia estar ali para cumprir a sua pena. Veja que processo educativo. Veja como é possível, sim, aquilo que para muitos defensores de outras ideias, aquilo que para muitos está distante, está tão próximo. Basta haver uma aproximação nossa para levar a eles o entendimento. E é isso que nós precisamos, então, fazer para diminuir as destruições que são abusivas, as destruições que são desnecessárias. Por fim, meus irmãos, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e vamos entrar mais uma vez em oração para cumprirmos os nossos papéis nesta noite de hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos agora, Senhor, por ter nos permitido falar sobre os teus ensinamentos. Agradecemos, mas continuamos ainda necessitados do vosso amor sobre nós. Porque nós somos aqueles que com os nossos erros ainda destruímos parte de nós. Ajuda-nos, Mestre, para que as doenças que estão incrustadas em nós sejam retiradas pelo nosso próprio proceder. Sejam doenças morais, sejam doenças físicas. Anima-nos, Senhor, para que vejamos no próximo a essência divina com que o Senhor nos presenteou, como o Criador nos coloca diante deles para que eles sejam por nós tratados com carinho, zelo e muito amor. Por fim, pedimos que as criaturas que estão necessitadas, e por que não dizer todos nós, recebamos esse passe à distância própria desta vibração neste momento, para sacramentar em nós a vontade de apenas construirmos e não provocarmos destruições desnecessárias. É em seu nome, Jesus, que agradecidos, pedindo que as águas expostas em cada canto sejam fluidificadas, que nós, em seu nome, Mestre amado, com muita gratidão, pedimos pelo encerramento desta reunião. E que assim seja.